Bem, pessoal do Anjo Connect, o tema de hoje são dicas práticas no tratamento das telangiectasias. Isso foi apresentado em 2014 na Jornada de Angiologia e Cirurgia Vascular em São José do Rio Preto, em São Paulo. Não tem nenhum tipo de conflito de interesse em relação a essa exposição. E vale a pena a gente lembrar que a escleroterapia é sim um dos procedimentos mais executado pelo cirurgião vascular. E é claro que também é muito executado por dermatologistas, ginecologistas, enfermeiros, fisioterapeutas. E segundo uma estimativa da Associação Brasileira de Cosmetologia, chegam a 11 milhões de sessões de escleroterapia por ano. Como que se pode melhorar a escleroterapia? Se pode melhorar diminuindo a dor, melhorando o resultado, evitando complicações e melhorando o custo-benefício. E lembre-se que, por menor que seja a melhoria, ela pode atingir muitas pessoas, uma vez que são muito a quantidade de gente fazendo a escleroterapia é muito grande. É claro que para realizar a escleroterapia, cada um acaba tendo uma fórmula mágica. Então é muito comum se deparar na literatura médica com esse tipo de colocação. Minha técnica de escleroterapia para telangiectasia e veias reticulares. Mas tirando a questão pessoal de lado, o que é possível a gente afirmar? Primeiro ponto, documentar sempre. Porque a documentação fotográfica serve para demonstrar objetivamente a situação do tratamento. E não há como comprovar qualquer tipo de evolução de tratamento sem a documentação. A pergunta que se faz é que se a fotografia é um documento válido. E sim, a fotografia é um documento válido porque para ser um documento tem que se levar em consideração ah, dois tempos diferentes e ter objetividade nessa representação. Portanto, a fotografia tem esses dois termos presentes. Então é válida como um documento. Além disso, existem algumas situações onde nem o médico, nem o paciente se lembra do estado inicial da sua doença. Então veja essa paciente que ainda apresenta resíduos aqui de veias depois de duas sessões de aplicação, e ela pode chegar reclamando de que o resultado não está bom, o resultado não está completo. Mas no momento que se compara com o estágio inicial, essas duas sessões tiveram sim um bom resultado. Mas não há como convencer de forma objetiva ou demonstrar de forma objetiva se isso não tiver documentado através de fotografia. Essa documentação pode ser feita tanto por câmeras sofisticadas, trocas de lentes, ou até por smartphones. Mas o grande problema seria armazenar. E para isso, existem no, indústrias, empresas de tecnologia que ajudam a gente. Aqui eu estou mostrando um aplicativo que realmente tem a facilidade de mostrar como que pode ser feito o armazenamento. Ela facilita isso. Então você perceba que ele divide em grupos de fotos, então fica muito fácil a localização da imagem. É um prontuário de fotografia armazenado em nuvem. E além disso, é possível fazer o reposicionamento através da foto anterior. Então, faz-se o upload da foto anterior e ela cria uma imagem em espelho, uma imagem, na verdade, em fantasma, para ser posicionada a foto o mais aproximado em relação à foto anterior, para ter o efeito comparativo. O segundo ponto que se precisa fazer para obter um bom resultado ou melhorar de forma prática a escleroterapia é ter um diagnóstico preciso. Porque o sucesso terapêutico pode estar intimamente ligado à possibilidade de tratamento. Como que se faz hoje em dia? Como que isso pode ser feito? Através do manuseio de ultrassom e através da visualização melhor de veias nutridoras, seja por fleboscópios, seja pela realidade aumentada.
A comunicação dos vasos de superfície com as veias reticulares, e das veias reticulares com o sistema venoso profundo, eles estão comprovados desde a década de 90. Então veja que foi realizado aqui Doppler nas veias reticulares em lateral de coxa e foram detectados sons nesse Doppler, seja com a compressão de panturrilha, ou seja, provando a comunicação do sistema profundo com essas veias reticulares, seja com injeção de líquido nas telangiectasias, ou seja, injetou-se na telangiectasia e detectou-se som nas veias reticulares, provando a comunicação entre essas telangiectasias e as veias reticulares. Além disso, vale a pena lembrar que a circulação cutânea ela é composta por duas camadas horizontais, conforme descrito por Braveman. Uma muito próxima da pele e outra na junção da derme do subcutâneo. Agora, o controle de fluxo nessas duas regiões são diferentes. Enquanto na parte mais superficial o controle é por esfíncteres, na parte mais inferior, na parte mais profunda, o controle é por válvulas. Por isso que, ao se fazer uma pressão aumentada nas telangiectasias, isso pode machucar o sistema valvular e ocasionar, logicamente, isso que é o matching, que todo mundo sabe a dificuldade de se tratar. Então, ao se saber disso, injetando com baixa pressão, se evita essa condição, ou diminui-se essa condição de matching. Percebam esse caso com uma junção de telangiectasias prontas para serem realizadas escleroterapia. Agora, no momento que é feito um diagnóstico com um ultrassom, perceba que essa veia nutridora entra em contato direto com uma veia perfurante. Ou seja, a escleroterapia pura e simples naquelas veias de superfície, naquelas telangiectasias, muito provavelmente não vão surtir efeito, uma vez que elas estão intimamente conectadas com o sistema profundo através de uma veia perfurante. A visualização das veias nutridoras ou das veias reticulares, ela é auxiliada pela realidade aumentada. O que significa realidade aumentada? Nada mais é do que uma mistura de objetos virtuais dentro do mundo real. Existe uma predominância do mundo real, mas esse ambiente real é enriquecido com objetos virtuais. Tá? É o que se demonstra aqui com um dos aparelhos de realidade disponíveis no mercado. Esse é o VenViewer. Então perceba aqui as veias, as telangiectasias, e aí facilmente visualizada através da realidade aumentada uma veia nutridora alimentando essa telangiectasia. O estudo piloto com essa tecnologia foi feito em 2005, publicado em 2006 no Dermatologic Surgery, onde se viu que em 100% dos casos se detectou veias nutrícias. 17% dos pontos marcados com VenViewer, o ultrassom também identificou a veia, ou seja, o ultrassom ele não substitui o uso do VenViewer. Tá? São veias diferentes identificadas por um ou por outro. Além disso, o uso do VenViewer durante a laser terapia ou escleroterapia foi capaz de guiar o tratamento e visualizar a sua eficiência, como a gente pode ver aqui. Esse é o outro aparelho disponível no mercado, que é o Acuven. Então perceba, na escleroterapia líquida, a veia desaparecendo e você sabendo que está realizando a injeção dentro do seu vaso-alvo. Precisão na injeção. E aí existem várias técnicas, cada um tem o seu modo, mas existe um jeito comprovado de que uma injeção pode ser mais precisa, através de pontos de apoio. Lembra que, independente de possibilidade de realizar, de ser melhor ou pior, o importante é manter o seu conforto pessoal, porque um movimento repetido muitas vezes e não sendo confortável, isso leva ao erro. Para explicar uma posição de forma objetiva,
Veja que essa técnica de injeção, o que ela utiliza? Esse ponto de apoio do dedo muito próximo da ponta da agulha tem a ver com o momento de uma força, que é um movimento circular. Então, para uma distância pequena, a força exercida deve ser grande. Então, um ponto de apoio próximo da agulha deixa a posição mais firme. Além disso, dentro da geometria espacial, o primeiro postulado diz que por 3 pontos não colineares passa um único plano. Então perceba que existem 3 pontos de apoio sobre o paciente, permitindo um único plano espacial e dando a profundidade exata da injeção. É o que a gente demonstra aqui nessa sessão de escleroterapia, usando um argelado. Percebam que esse tipo de posição de apoio dá uma precisão e rapidez também bastante grande. Controle da dor, como que pode ser feito? Sempre buscar o melhor conforto para o seu paciente. E aí pode ser utilizado resfriamento, analgésicos, enfim. Um tratamento mais tolerável diminui a sua rejeição. Em qualquer local desse caminho da dor, pode ser bloqueado ou diminuída essa sensibilidade dolorosa. Então, seja na transdução da dor nos receptores periféricos, na sua condução no primeiro neurônio, na modulação na corda espinhal, no sistema descendente e até na sua percepção propriamente dita, a percepção fina da dor, que é na região supratentorial ou encefálica. Para diminuir a dor na escleroterapia, pode-se utilizar anestésico junto esclerosante, anestésicos tópicos, medicamentos analgésicos, resfriamento de pele, além de outras técnicas que nós vamos citar na sequência. Nesse estudo, 2 grupos tratados com veias de 0,1 a 3 milímetros com salina hipertônica, onde na salina hipertônica foi utilizado uma diluição de lidocaína. No grupo que utilizou a diluição de lidocaína, sentiu de forma significativa menos dor do que o grupo que não tinha a lidocaína adicionada a essa substância. Tá? O anestésico tópico, veja que ele ajuda na punção e não ajuda muito na queimação. Tá? Lembrando que essas duas considerações foram feitas com esclerosantes osmóticos, né? São os que mais provocam dor. Ou seja, tanto o anestésico misturado com a substância dói menos, principalmente nas substâncias osmolares, e o anestésico tópico diminui a dor da punção. Além disso, o frio pode ser utilizado. Né? O frio reduz a dor porque reduz a neurocondução, reduz a transmissão da dor nas fibras, diminui a estabilidade das terminações livres e libera endorfinas. Consequentemente, termina por diminuir a dor. Existem vários tipos de mecanismos para resfriar a pele, para sentir menos dor. O argelado tem a facilidade de não encostar no paciente, de não ter problema com topografia da região a ser tratada, e as terapias com injeção são comprovadamente mais toleradas quando se usa o resfriador, né, o frio, como esse trabalho demonstra, onde os pacientes que fizeram vários tipos de terapia com agulha, aqueles que não tinham o CRIO tiveram uma escala de dor mais acentuada do que aqueles que utilizaram o CRIO. Outras técnicas são os estimuladores de receptores com vibração. Se faz uma vibração no local da injeção e na sequência se faz a escleroterapia. Isso funciona porque é baseado na teoria do gate control. Ou seja, depois do portão aberto, um segundo estímulo que queira passar na sequência encontra esse receptor ocupado e não passa esse estímulo, não passa com tanta intensidade em sequência. Essa questão foi comprovada em 2 situações, né? Seja com pressão manual, como esse trabalho abaixo, seja com aparelhos de vibração. Tá? A estimulação manual, ou seja, dar alguma coisa para o paciente segurar, manipular ou distrair o paciente,
ele também diminui a sensibilidade dolorosa. Veja que aqui o trabalho com anestesia odontológica, os pacientes submetidos a essa anestesia, de um lado foi aplicado sem nenhum tipo de estímulo manual, e no outro lado, quando foi aplicado do outro lado, o paciente recebia algo para manipular. Tanto a percepção de dor quanto o grau de estresse foi menor quando o paciente tinha um estimulador, algo para manipular na sua mão. Ou seja, a depender do seu paciente, da forma que você queira, você escolhe um tipo de bolinha e dê para o seu paciente para diminuir a ansiedade e também diminuir a sensibilidade dolorosa para esse paciente. A compressão pós-escleroterapia, o que a gente tem nisso tudo? O curativo tem que ser prático e confortável. Tem gente que usa meia elástica, tem gente que usa curativo pontual. Agora, há necessidade ou benefício de se utilizar a compressão pós-procedimento? A compressão pós-escleroterapia ela é pouco utilizada em alguns países, já utilizada de rotina em outros. Varia muito tanto o tempo quanto o grau de compressão. A ideia é diminuir a formação de microtrombo, inflamação e angiogênese. Mas o que se sabe é que, para ocluir uma telangiectasia, se necessita de 80 milímetros de mercúrio. Ou seja, nenhuma dessas compressões tem pode ter como objetivo ou pode ter a pretensão de ocluir uma telangiectasia. No Brasil, 54% das prescrições de meia elástica são para pacientes C1 e C2 e 17% são para escleroterapia de telangiectasias. Vale lembrar que a compressão ela é graduada, ou seja, ela acontece tanto de baixo para cima, mas a face anterior também é a que pressiona mais em relação às outras regiões. Portanto, a região que menor tem compressão é a lateral de coxa. Aí eu pergunto para vocês se isso é um caso raro de escleroterapia para a gente fazer. Não é. É um caso extremamente comum. E é justamente onde a compressão elástica, a meia elástica, só exerce menos pressão, praticamente nenhuma. Então, David Duff se questiona se vale a pena submeter o paciente a um processo desconfortável, longo e mais dispendioso para efeitos indesejados temporários e menores. Agora, se pressão é força sobre área, a ideia de comprimir pontualmente pode ser benéfica. Então, aqui está demonstrado um exemplo de aquele algodão de dentista cortado, pressionando pontualmente um local. Uma vez que se pressiona uma área pequena, mesmo com uma força pequena, a pressão exercida vai ser grande. Portanto, para melhorar a escleroterapia, a ideia é que você utilize diversas armas, né? Seja ela pro tratamento, como laser, a escleroterapia líquida, a escleroterapia com espuma. Esse é um tipo a minha sala de tratamento aqui em São Paulo. Veja que a gente tem várias terapias à disposição para tentar dar a resposta que o paciente vem buscar, né, o tratamento adequado que o paciente vem buscar. Em conclusão, pode-se melhorar o processo da escleroterapia de diversos modos. Primeiro, tem que se fotografar, tem que investigar e visualizar, melhorar sua técnica de punção, ter controle de dor o melhor possível, fazer uma compressão pontual e adotar a escolha de qual terapia de acordo com a apresentação que você tiver no seu caso. Lembre-se que preocupar-se com o bem-estar do seu paciente e preocupar-se em melhorar o procedimento mais executado é preocupar-se com a saúde da sua própria atuação profissional. E lembre-se, se cada um tem uma fórmula mágica, estudem e vão buscar a de vocês. Esses são os cursos, né, disponíveis do nosso grupo. Esse é o meu contato por e-mail, que eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês.